1 Coríntios 7, você pode deixar aberto aí, daqui a pouco a gente vai ler. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, que ela seja fonte de bênção para as nossas vidas, que sejamos desafiados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, e que o nome de Jesus seja glorificado. Nos abençoa nessa manhã, fala conosco. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz e aprender as Escrituras. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando aos domingos pela manhã sobre assuntos importantes ligados à nossa fé, à nossa compreensão da palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida sobre os assuntos que têm sido ministrados aqui, você tem a oportunidade de rever as mensagens no YouTube. Né? A nossa igreja tem um canal no YouTube, ICNV Lins. Basta você digitar lá e vão aparecer as mensagens que são ministradas aqui a cada culto, cada semana. Você então pode rever. Isso também abençoa muito a nossa vida, abençoa o canal da igreja. Mais pessoas descobrem a igreja, mais pessoas são abençoadas. Tá? As mensagens ficam gravadas lá. A gente já falou sobre muitos temas, né, nesses últimos domingos, e a gente vai falar, a partir dessa semana, sobre alguns assuntos um pouco mais polêmicos. A gente vai falar hoje sobre solteiros, namorados, divorciados e viúvos. Talvez não seja, nenhum desses seja o seu caso, mas você tem a oportunidade de aprender também. Né? Então, fica ligado na mensagem. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, você pode me mandar uma mensagem, me procurar depois do culto e tirar a sua dúvida. Tá? A gente vai falar sobre namoro, sobre namorados, mas a Bíblia, ela trata assim, cobre muitos assuntos, mas a gente precisa entender que ela foi escrita há 2000 anos atrás, numa sociedade diferente da nossa, judaica, em que alguns costumes que hoje são prática, não eram prática naquela época. Então, o namoro, por exemplo, não era algo característico daquela sociedade. Havia um primeiro contato. Às vezes esse contato não era nem um primeiro contato romântico entre as pessoas, mas os pais definiam, né? Quantos bois você me dá para eu te dar minha filha aí, para casar com seu filho? E aí tratavam as coisas assim. Se você pensar, há uns 100, 150 anos atrás, era assim também, muita coisa acontecia assim também. Os pais iam lá, tratavam e os filhos se arranjavam. Se você vê ainda, né, quem gosta de dorama coreano, quem gosta de filme indiano, vai ver isso ainda nesses filmes. Né? Casamentos arranjados ali, não, aqueles que têm mais dinheiro casam com aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que são da casta tal, casam com aqueles que são da casta tal. Então, o aspecto romântico, naquela época, não era, muitas vezes, o principal. Existia, claro, mas muitas vezes não era o principal. Então, às vezes pode ser um desafio a gente compreender a Bíblia com a cabeça que a gente tem nos dias de hoje, olhando para trás. Mas a gente vai tentar fazer isso. A gente vai falar primeiro dos solteiros. Cadê os solteiros aí da igreja? Os solteiros aí. Não tem muitos não, hein? Versículo 6. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. O apóstolo Paulo estava falando aí. O apóstolo Paulo era solteiro, decidiu viver solteiro.
Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros, e aí ele até fala, e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Olha aí o conselho de Paulo. Naquela época, as mulheres ficavam viúvas cedo. Os homens não viviam tanto tempo, né? A medicina não era tão avançada como nos nossos dias. E a opinião de Paulo era de que os solteiros deveriam continuar solteiros. E ele entende que isso poderia ser até um dom de Deus, uma capacitação de Deus, para que a pessoa permanecesse solteira e pudesse se dedicar à obra de Deus. Tem alguém que quer esse dom? Ninguém quer, né? Poxa. Ninguém quer esse dom, né? Impressionante. Mas ele fala que é melhor, então, se você não consegue se dominar, se você está, com fogo, é melhor você casar do que ficar ardendo em desejo. Agora, o solteiro, ele precisa entender que ele precisa ter condições de deixar de ser solteiro. Então, nós começamos recomendando que se você tem menos de, pelo menos, 16 anos, você não deve namorar. Para que namorar com menos de 16 anos? Qual o objetivo disso? Você não tem maturidade para namorar. Você não sabe o que você quer da sua vida. Você não sabe o que você sente por essa outra pessoa. Você não tem maturidade para entender o significado do namoro aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus. Você não tem maturidade para isso. Não namore. Amém, irmãos? Não namore com alguém que não é cristão. Isso vale para os mais novos e para os mais velhos, porque os seus valores, os seus princípios são muito diferentes dessa pessoa com quem você acha que deveria namorar. Se é difícil no namoro cristão manter a santidade quando os dois são crentes, que dirá quando você namora alguém que não é crente? Um rapaz com 16 anos, eu já tive 16 anos, e ele não é crente, a única coisa que ele está pensando é: quando é que eu vou conseguir levar uma garota para a cama? Eu já tive 16 anos, gente, e não era convertido, e só pensava: quando é que vai ser a minha primeira vez? Então, namorar cristão, namorar não cristão, está errado. Agora, o outro tem uma outra questão também. Nem todo mundo que está na igreja é crente de verdade. E você tem que também prestar atenção nisso. Porque o cara está aqui, vem aos cultos, carrega a Bíblia, mas o coração dele não é convertido. Então ele não está preocupado se vai fazer sexo ou não, se é crente ou não, santidade, agradar a Deus, ser abençoado. Ele não está preocupado com nada disso. E você tem que identificar isso já no início e falar com ele: meu irmão, ou você se converte ou a gente tem que terminar esse namoro aqui. Porque não vai dar certo não, vai me tirar da presença de Deus, eu vou viver em pecado, eu vou viver ardendo em desejo, e não é isso que eu quero, não. A gente precisa se controlar aí, resolver nossa vida aí. Se converte primeiro, depois a gente namora.
Irmãos, muito cedo nós fazemos escolhas que nos ajudam, que nos abençoam, que mostram compromisso com Deus, com a bênção de Deus ou não. Você precisa escolher, ou você se compromete com Deus, ou você se compromete com os seus prazeres, com o teu prazer, com a tua vontade, com o teu desejo. E as suas escolhas vão trazer consequências. E muitas vezes consequências indesejadas. Às vezes uma gravidez indesejada. A menina às vezes não tem muita orientação em casa, e aí ela está na igreja tal, mas aí ela transou com o namorado, engravidou. Agora já era uma bomba, porque ela já estava namorando alguém que não devia. Agora ela está namorando alguém que não deve e ainda tem um filho. Então, meu amigo, a coisa vai ficar pior ainda. E aí depois, não adianta. Isso pode custar não somente a sua felicidade, o seu futuro, como pode custar a sua eternidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou você quer ir para o inferno? E aí depois não adianta ficar, Deus não me ama, Deus não me quer, está todo mundo conspirando contra mim, os meus pais não sei o que e tal. Você está pagando pelos erros que você cometeu. Solteiro, independente da idade, se não é casado, não pode ficar fazendo sexo, ter vida sexual ativa. Isso é fornicação. E fornicação é pecado. O casamento é a única porta para uma vida sexual ativa e saudável. Sexo fora do casamento é pecado. E é claro que Deus não abençoa. Mas eu amo. Meu irmão, Deus não está nem aí para isso. Versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. Também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Olha aí, Paulo expressando a sua opinião. Está casado? Tudo bem, permanece casado. Está solteiro? Continua solteiro. Devido às dificuldades do dia presente, é melhor não casar. Mas se casar, tudo bem, não está cometendo nenhum erro, nenhum pecado. Ele fala das virgens. As mulheres hoje em dia ainda se preocupam em casar virgens? Os homens se preocupam em casar virgens? Porque quando a gente namora, a gente precisa estabelecer limites dentro do namoro e resguardar a sua virgindade. No Antigo Testamento, se um homem fosse casar com uma mulher e descobrisse que ela não era virgem, sabe o que aconteceu com a mulher? Ela era apedrejada. Então, nós precisamos nos guardar, irmãos. Amém? Será que Paulo tem razão? Será que ele, quando ele fala, eu queria poupar vocês de muitas angústias? Será que casar, a gente fica mais angustiado? Hein? Casar traz problema, traz dificuldade? Por isso que hoje tem homem com 40 anos que quer ficar na casa da mãe. Não quer casar, não. Casar é maravilhoso. Amém? Mas traz muito problema. A vida fica complicada. Como era bom quando eu era solteiro. Agora você tem que dar satisfação. Agora você tem que pagar conta. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode ir para o futebol, tem que lavar a louça. Eu quero voltar para a casa da minha mãe, era bom quando eu estava lá. Tudo na mãozinha, né?
Então, irmãos, a gente precisa pensar bem nessas coisas antes de tomar decisões, porque não é fácil permanecer casado. Paulo vai falar aqui, versículo 35. Versículo 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. O que Paulo queria, o alvo maior, era que as pessoas se consagrassem ao Senhor, era que as pessoas buscassem a Deus. E ele fala, olha, eu não quero colocar limitações não, mas se você casar, você vai ver como vai se tornar mais difícil. Quando eu não era casado, eu ia para a reunião de oração na igreja, ficava lá até meia-noite, ficava conversando com os amigos sobre as coisas de Deus, até 2 horas da manhã, ia para casa feliz da vida. Agora eu não posso fazer mais nada disso. A gente precisa agir de maneira decente. O solteiro precisa ter uma vida decente. Não é porque é solteiro que vai viver no pecado, viver vendo pornografia, sai com uma garota aqui, sai com outra ali, porque é mais velho, não importa, é solteiro. Aí depois chega cheio de historinha na igreja, de conversinha fiada na igreja. Você que é solteiro, não interessa a idade, não pode viver vida sexual de casado. E a pessoa que aceita isso, o cara depois que ele já provou, tu acha que ele vai casar para quê? Ele vai querer se comprometer? Tem que dividir tudo? Ele vai ficar só no bem bom. A palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Você está livre de preocupações. Se arrumar um marido, vai dar trabalho. O solteiro se preocupa em agradar o Senhor. O casado tem que agradar o Senhor e a esposa. Não necessariamente nessa ordem, né? Fica dividido. Muitos solteiros e solteiras ficam preocupados com aquilo que as pessoas pensam dele por ser solteiro, mas se esquecem de ver o que Deus quer de você. Então você se preocupa tanto com o que as outras pessoas pensam, mas não se preocupa com aquilo que Deus quer. Solteiro, na hora da escolha, tome cuidado, não crie expectativas irreais. Não pense que vai aparecer aquele príncipe encantado. Escolha com critérios relacionados ao seu gosto pessoal, claro, mas relacionados também à vontade de Deus. Quem hoje em dia ora, antes de fazer essa escolha, a gente precisa orar por tudo que é importante na nossa vida, amém? Então, quando a gente vai namorar, fazer uma escolha de uma pessoa, a gente tem que orar também. Senhor, coloca no meu caminho uma moça que seja legal, que seja decente, que seja bonita, mas que seja uma mulher de Deus, que seja uma pessoa que vai me ajudar, que vai me abençoar, que a gente vai caminhar junto na presença de Deus. Critérios relacionados à vontade de Deus. Salomão foi elogiado porque quando ele podia fazer qualquer escolha, ele escolheu ter sabedoria para conduzir o reino. Então, assim, o que você pede? O que você quer da sua vida? Depois não vai dizer que Deus não te ama, que Deus não te quer. É alguém que ama a Deus? É alguém que está do teu lado para se aproximar de Deus? É alguém atuante na igreja? É alguém que tem caráter? Como é que trata os seus pais? É uma pessoa rebelde contra os seus pais?
E cuidado. É alguém que se submete à autoridade? É alguém que gosta de trabalhar e estudar? Não, só vive matando aula? Cuidado. É alguém que te trata com carinho, como uma dama, ou te trata de qualquer jeito? Porque eu vou dizer para você, quando casar vai piorar. E aí você vai estar casada com um ogro que você poderia ter percebido quando namorava, mas foi se deixando levar. Solteiro, confie no tempo de Deus, celebre a sua vida hoje na presença do Senhor, aproveite a oportunidade para fazer coisas positivas da sua vida, enquanto você não está amarrado a ninguém. Dê prioridade ao seu relacionamento com Deus, dedique-se à sua comunhão com a igreja, faça amigos, se cerque de pessoas importantes para a sua vida. Aprenda com quem é casado, com quem já passou por isso que você está passando ou querendo passar. Quando for namorar alguém, tenha objetivos. Aos pais, converse com os seus filhos solteiros. Converse com eles sobre vida sexual. Aconselhe os seus filhos sobre como eles devem escolher. Você tem o poder de intervir na vida dos seus filhos agora, porque depois já era. Então, se tiver que dizer não a um filho, diga não ao seu filho. Você é o pai. Tomem cuidado com as redes sociais. Não se guiem por essas coisas. Tem muito conteúdo aí que não tem nenhum respaldo bíblico. Aí você vai seguir o que a pessoa está falando lá, a influenciadora está falando sobre namoro, mas você não segue aquilo que a Bíblia fala sobre namoro. Está errado. O cristão tem que ser diferente. É claro que se sentir atraído, apaixonado, amar uma pessoa, isso é fundamental. Mas nós não podemos tomar decisões baseadas apenas em sentimentos. Nós precisamos tomar decisões baseadas na razão e baseadas também na palavra de Deus. Amém? Namorados, solteiros, namorados, está ligado um assunto ao outro. O namoro é um tempo para desfrutar da companhia de alguém, seguindo todas as regras da vida do solteiro. É um tempo para conhecer uma outra pessoa e entender se essa pessoa é a pessoa certa para acompanhar você durante a sua vida. O namoro, o alvo maior, não é a questão física, é a companhia um do outro, é o conhecimento um do outro. É claro que o namoro vai envolver toque físico. Mas, se você ainda não é casado, isso precisa ter limite. Então, abraço, beijo, dar as mãos, um carinho respeitoso, tudo bem. Agora, existem as zonas proibidas. Você sabe quais são as zonas proibidas ou eu preciso dizer? Tá compreendido, né? Ninguém faltou aula de anatomia não, né? E o namoro do crente precisa ser namoro de crente. O namoro do crente não segue as regras do mundo, não. O namoro do crente segue as regras da palavra de Deus. Oração, santificação, conversa sobre as coisas de Deus, estar inserido nas atividades da igreja, buscar ser cheio do Espírito Santo, respeitar os pais, respeitar a pessoa com quem eu estou namorando. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus.
pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Tem como ser mais claro que isso, gente? Progressivo, que vocês continuem progredindo. Mas o que acontece quando a gente começa a viver uma vida de pecado no namoro? A gente começa a regredir. Regredir na fé, na vida cristã. Mergulha no pecado. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está clara. A vontade de Deus é a sua santificação. E que nessa matéria ninguém defraude o seu irmão, porque o Senhor contra essas coisas é o vingador. Ninguém defraude, ninguém engane, ninguém comece algo que não pode completar. Esse é o significado disso. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, não rejeita os pais, rejeita o próprio Deus que dá o Espírito Santo a vocês. Então, tudo tem seu tempo determinado. Amém? 1 Coríntios. A gente vai voltar em 1 Coríntios e a gente vai agora, versículo 12, capítulo 6, versículo 12. A gente leu o 7, agora a gente vai ler o versículo 6, o capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Ele comprou vocês com o sangue na cruz do Calvário. A vida de vocês pertence a Deus. O corpo de vocês pertence ao Senhor. Não é para brincar com a imoralidade sexual. É para fugir, é para correr. Amém, irmãos? Antes de se preocupar em namorar, se preocupe em projetar o seu futuro, a sua vida profissional. A pessoa não tem onde cair morta, mas quer namorar. Não tem nada na cabeça. O que você vai fazer do seu futuro? Vai estudar, meu filho. Vai estudar, minha filha. Irmãos, pode parecer uma... Eu peço até desculpa por dar o meu exemplo, porque eu não quero parecer, oh, meu Deus, é o santo dos santos, não. Mas, quando eu tinha lá meus 13 para 14 anos, eu, junto com meus pais,
tomamos uma decisão de eu ir para uma escola mais forte do que a escola que eu estudava. E meus pais tiveram dificuldade para pagar aquela escola. Mas foi aquela decisão, quando eu tinha 13, 14 anos, que me capacitou a passar numa prova em que eu me formei num curso técnico e, quando eu me formei no curso técnico, eu fiz um concurso para uma empresa pública, eu passei no concurso e fui trabalhar lá, e por isso eu tive uma vida abençoada por Deus. Então, o que eu estou querendo mostrar para você é que decisões que você toma quando tem 13, 14 anos vão influenciar no seu futuro. Se você falar, não, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou passar na faculdade, eu vou cair para dentro, você vai progredir na sua vida. Agora, se você ficar de moleza, só quer soltar pipa, só quer jogar bola, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o tempo passa rápido. Daqui a pouco você chegou aos 30 anos e não construiu nada. Com 22 anos eu casei, eu já tinha um apartamento. Estava pagando. Várias prestações. Muito choro aos pés do Senhor. Mas o que eu estou falando é o que você está fazendo da sua vida. Não, eu quero namorar, eu quero isso, aí fica lá jogando videogame, igual um Zé Mané, ao invés de progredir. E aí a menina vai, estou apaixonada por ele, um Zé Mané, não tem onde cair morto. Ah, meu Deus. Aí começa a namorar, o desempenho escolar começa a afundar. Porque aí só quer saber dele, é ele isso, ele aquilo, e eu fui, e não sei o quê. E daqui a pouco, bau. Você vai colher aquilo que você plantar. Vai colher aquilo que você plantar. Cuidado quando os pais dizem não. Se seus pais estão dizendo não, eles já caminharam mais do que você. Eles têm mais sabedoria da vida do que você. Não é que você vai ser cego em relação ao não dos seus pais, mas tem um motivo para eles estarem dizendo não. Eles têm um olhar mais amplo. Cuidado com a idolatria do outro. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então, se o seu namorado ocupa o primeiro lugar na sua vida, ele está no lugar de Deus. E você está cometendo o pecado da idolatria. Aproveite o tempo do namoro para você descobrir se você ama essa pessoa e se é com ela que você tem que caminhar a vida inteira. Porque não vale a pena entrar num casamento sem amor. Então aproveite positivamente esse tempo do namoro. Esse tempo é importante para vocês amadurecerem juntos, para vocês crescerem juntos, para que o futuro de vocês seja uma bênção. Amém? Não namora muito cedo, não. Esse negócio de namorar 10 anos, isso não vai dar certo. Confia em mim. Eu namorei 4 e o bicho já estava pegando. Né, amor? A gente já estava, pela misericórdia do Senhor. Entendeu? Esse negócio de namorar, não, vou namorar com 10 anos. Cara, vai dar ruim. Se isola e começa a namorar, se isola, não tem mais amigos, entendeu? Esquece os amigos, abandona todo mundo porque está namorando. Não faça isso. Porque se você perder o namorado, você vai perder o namorado e os amigos. Entendeu? Então, tenha um tempo para o namoro, tenha um tempo para os seus amigos também. Tem tempo para tudo, né? Não namore um descrente. A Bíblia fala em 2 Coríntios 6, que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o maligno e as coisas do Senhor. Não existe, irmãos, exceção, essa é a regra. Eu não faço casamento em julgo desigual.
Já neguei fazer casamento de pessoas muito queridas, muito próximas de mim, porque um professava sua fé em Cristo e o outro não. E eu falei, olha, eu não posso fazer esse casamento. Infelizmente. Então, pense bem nas suas decisões. Amém? Viúvos é parecido com os solteiros. Aquele que é viúvo está desimpedido para casar novamente, se assim desejar. Mas não é porque você teve 30 anos de casamento que agora você está liberado para fazer o que quiser. Não. É igual namoro de solteiro. Diante de Deus, tem que manter a santidade também. Entendeu? E o sexo só é abençoado por Deus dentro do casamento. Para os viúvos também. Avalie bem se não é melhor seguir o conselho de Paulo. Ó, é melhor que vocês fiquem assim. Eu quero poupar vocês. E o viúvo sabe melhor do que ninguém o problema que é e o trabalho que dá. Então agora está na boa. Já se livrou. Vai voltar para o problema. Olha, eu já falei que se eu morrer, eu vou puxar a perna da Simone se ela casar de novo. Vou vir puxar a perna dela. Não, pastor, estou velho, mas não estou morto. Não, tudo bem, a Bíblia fala, é melhor você casar do que queimar em desejos, né? Ficar ardendo em desejos. Mas tome cuidado com isso. Agora que você é viúvo, pode se dedicar ao Senhor, mas depende da fase da vida que você está. De repente você está com uma boa lenha para queimar ainda, né? Então, tudo bem, vamos lá, fazendo as coisas de forma decente, fazendo as coisas no Senhor, casando com um crente, né? Tudo bem, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. 1 Timóteo fala sobre a situação das viúvas, né? E a Bíblia ela sempre fala assim um pouco mais sobre as mulheres, porque era uma sociedade patriarcal, né? Então os homens assim meio que quase que podiam fazer o que quisessem, né? Mas não é assim não, né? Então ele se refere mais sempre às viúvas, né? Do que aos viúvos. 1 Timóteo 5:3. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Olha aí, Paulo arrebentando geral. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando que não devem. O apóstolo Paulo está atualizado, né? Poxa, parece que ele está escrevendo hoje, né? Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás.
Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Amém? Então, olha aí, as viúvas precisam ser cuidadas, primeiro pelos seus próprios filhos, e na ausência desses, pela igreja. As que são verdadeiramente viúvas, as que têm um bom testemunho, que não ficam de fofoquinha. E é isso, irmãos. Mulheres solteiras, viúvas, divorciadas, precisam encontrar no Senhor a razão da sua vida. No Senhor a razão da sua vida. Entender que a gente precisa ter uma pessoa ao nosso lado pelas razões certas. Mulher samaritana chegou diante de Jesus. Não, tal, então, teu marido, não sei o quê, 5 maridos já teve e nada resolveu, porque ela estava colocando a alegria da vida dela no homem. E a alegria da nossa vida, a suficiência da nossa vida precisa estar em Cristo, para que a gente seja realmente feliz. É claro que eu entendo que é duro a gente se sentir solitário, né? Mas isso não pode ser motivo para nos levar a pecar. Amém? Divorciados. Chegamos aí à última condição de hoje, condição do divorciado. Em relação à maneira de viver, é a mesma do solteiro e do viúvo. Sendo que agora pesa sobre ele um relacionamento que foi mal sucedido. Eu não posso afirmar de quem é a culpa. Normalmente os dois têm culpa em todo problema que leva a um divórcio. Normalmente os dois deixaram de fazer coisas que precisavam fazer dentro do casamento. Mas existem casos também em que uma pessoa só errou, uma pessoa só adulterou e aí gerou uma separação e o casamento acabou. Ou foi varrendo para debaixo do tapete e quando estourou já não dava mais para tratar as questões. Malaquias 2,16, não precisa abrir, por causa do tempo, diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então, o nosso alvo, a nossa luta, sempre é pela manutenção dos casamentos. Eu não vou chegar para ninguém que for para dentro de um gabinete comigo e falar, ouvir a pessoa falar os problemas e falar, vai lá, se separa mesmo. Não dá mesmo não para viver. Eu sempre vou crer que Deus pode restaurar situações. Deus pode restaurar casamentos. Nós temos um Deus que faz o impossível, irmãos. Nós temos um Deus que ressuscitou mortos. Como Ele não pode restaurar um casamento? Como Ele não pode transformar um coração? Deus pode, eu vou crer nisso até o fim, de que pode ser consertado. Agora, o casamento são 2 pessoas querendo. Não adianta uma só querer, não adianta uma só buscar, não adianta uma só se esforçar. Os 2 têm que buscar, os 2 têm que querer, os 2 têm que orar, os 2 têm que lutar, os 2 têm que ceder. É vida a 2. Nós somos os protagonistas da nossa história, do nosso casamento. Não adianta ficar empurrando com a barriga. É necessário compromisso, fidelidade, amadurecer, perdoar. A igreja não pode normalizar o divórcio ou dar ao divórcio dentro da igreja o mesmo caráter, o mesmo valor que ele tem lá no mundo. Lá no mundo as pessoas não têm compromisso com Deus, elas têm compromisso uma com a outra apenas. Mas o casamento que nós cremos é o casamento em que aqueles aos quais Deus uniu, que homem nenhum os separe. Em Deus é assim. E esse é o valor que a gente dá para o casamento. Mateus, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 1. Mateus 19, 1. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que diz, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne.
Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus respondendo aos fariseus sobre a questão do divórcio. Jesus mostra que o casamento, sob a perspectiva de Deus, é indissolúvel. Mas para muitos hoje ele é descartável. Falta paciência, a gente quer soluções rápidas. Casamento não é solução rápida, não, é o trabalho de uma vida inteira. Moisés autorizou divórcios, mas Jesus fala, não era assim desde o princípio. No princípio, Deus instituiu homem e mulher, eles casaram, se uniram, uma só carne. Quando Moisés fez isso, foi para minimizar o estrago que estava acontecendo. Vocês estavam se separando das mulheres, mandando embora a mulher, aí a mulher casava com outro, se juntava com outro, o negócio estava virando uma bagunça. Então, peraí, para não virar bagunça, dê a carta de divórcio à mulher que você repudiou, que você não quer mais viver com ela, libera essa mulher então. E você também fica liberado, vamos fazer as coisas de uma maneira decente. Mas isso só foi feito por causa da dureza do coração de vocês. Por causa do coração duro. Se vocês tiverem um coração nas mãos de Deus, se vocês deixarem Deus guiar vocês nessa caminhada do casamento, o casamento de vocês vai ser uma bênção. Agora, é fato que existiam e existem hoje situações que levam ao divórcio. Até Paulo falou, sobre a questão do casamento, e ele falou, olha, às vezes em 1 Coríntios 7, se você é cristão e aí você casa com um não cristão, se vocês consentem em estar juntos, ótimo. Mas se você casa com um não cristão e aí você tem que abandonar o Senhor por causa dessa pessoa, não. Então é melhor vocês se separarem. Porque entre Deus e uma pessoa, escolha sempre Deus. Agora não é assim, então beleza, então se ele falar qualquer coisa, eu vou me separar. Se ele falar qualquer coisa para eu não ir para a igreja hoje não, que ele quer ficar comigo, com a família, eu vou me separar. Não é assim, né, irmãos? É uma coisa extrema, é uma coisa assim, não, você não pode ter essa fé, você vai comigo para dentro de uma outra religião, alguma coisa assim, eu proíbo você de orar, aí você tem que escolher entre o casamento e Deus. Estou falando uma coisa extrema, mas o problema é o coração endurecido, o problema é que nenhum de nós quer ceder, nenhum de nós quer trabalhar, nenhum de nós quer se esforçar pelo nosso casamento. Não dá para se divorciar e eu vou ser uma só carne com uma, daqui a pouco eu vou ser uma só carne com a outra, daqui a pouco eu vou ser uma só carne com o terceiro, e aí vai sendo uma só carne com um monte de gente, que é isso? O motivo que é dado aqui como legítimo para a separação é o adultério. E se você começa um segundo casamento, não sendo por causa disso, mas sendo outro motivo da sua separação, a palavra de Deus diz que você está pecando, ou que você está cometendo um pecado. Porém, vale dizer o seguinte, que Deus perdoa os nossos pecados. Amém? Então, mesmo que você cometa esse erro, não significa que se você, depois disso, você consertou a sua vida, procurou viver na presença de Deus, e aí estabeleceu um novo casamento, que Deus vai te amaldiçoar para o resto da sua vida. Não é isso. Porque Deus perdoa os nossos pecados. É a mesma coisa uma pessoa que casou com alguém que não é crente. Ela cometeu um erro. Ela deveria ter casado com alguém que é crente.
Mas não significa que Deus vai ficar amaldiçoando ela até o fim da sua vida. Não, Deus pode abençoar essa situação, restaurar, converter o coração dessa pessoa, e é nessa perspectiva que a gente tem que viver, porque senão a pessoa vai carregar uma culpa que é impossível de carregar para o resto da vida, entendeu? Então a gente precisa ter um entendimento sobre essa situação. Amém, irmãos? Naquela época, a pessoa que entregava o seu coração a Cristo, ela perdia tudo, ela perdia a família, ela perdia tudo, entendeu? Então, muitas vezes não dava para o crente viver com o incrédulo, a coisa ficava complicada, tá bom? Uma vez que o divórcio já se consumou, o divorciado cristão precisa lidar com a dor desse divórcio e ser curado por Deus dessa situação. Precisa buscar cura para o seu coração, porque é muito difícil. E a igreja precisa ser acolhedora com o irmão, com a irmã que está passando por isso, e não ficarmos julgando a pessoa e condenando, né? Porque a gente não só julga, a gente condena também, né? Então, condenando a pessoa para o resto da vida dela. Não, a gente precisa ser misericordioso. Amém? Aquele que é divorciado, que se divorciou, tome cuidado com os seus filhos, porque é uma situação muito difícil para eles. Os filhos são quem mais sofrem com essa situação. Então nós precisamos abraçar esses filhos e ajudar esses pais que estão passando por essa situação. Pense 1000 vezes antes de você começar um novo relacionamento. Olhe para as marcas do que aconteceu, para o que não funcionou, olhe para o que você não fez, que você deveria ter feito. Tome muito cuidado antes de você começar um novo relacionamento. Esteja próximo das pessoas que te amam, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que vão te ajudar a recomeçar, que vão te ajudar nesse momento de dor, nesse momento difícil. Aceite a disciplina do Senhor. Ela vai colaborar para o seu entendimento sobre aquilo que você está passando. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E às vezes Deus vai usar, inclusive, o pastor da igreja para disciplinar você. E você precisa entender que isso é para o seu bem. Embora a gente tenha o dever de disciplinar, a gente tem também o dever de acolher as ovelhas que passam por esse tipo de situação. Amém? Antes de você chegar ao extremo de tomar essa decisão de se divorciar, pense muito, porque Deus é poderoso para restaurar o seu casamento. Cuidado para você não se precipitar. Às vezes leva tempo, a gente conhece situações em que mulheres oraram 20 anos pelo seu esposo, em que homens trabalharam 30 anos no seu casamento, situações assim que exigem fé, exigem compromisso muito grande, né? Um desprendimento muito grande. Então creia, a gente vive pela fé, amém, irmãos? Então a gente precisa buscar em todas essas coisas fazer a vontade de Deus, buscar entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé.